Olá, começa agora mais uma nova visão. O tema de hoje, depressão. Nós vivemos uns tempos nessas eras que vão acontecendo na humanidade e no próprio planeta, onde a complexidade tem aumentando. E a nossa sociedade de hoje, ela traz tanta informação, ela traz tantas possibilidades e tantas pressões que algumas pessoas têm dificuldade de colocar o seu livre-arbítrio a serviço da tranquilidade, porque não é tão fácil assim fazer escolhas hoje em dia. Então a ansiedade é uma entre muitas causas da depressão. Então esse tema depressão, ele vem de muito tempo já sendo estudado. Vem desde a época do pai da medicina, Hipócrates, vem passando por várias evoluções, mas mais ou menos a partir de 1920 é que as pesquisas começam a surtir efeito e começam a serem realizadas. E aí nós vamos falar um pouco, vamos começar com esse tema, falando sobre as causas da depressão. E também, uma vez que a pessoa tem esse diagnóstico, as consequências. Antes de começarmos a olhar para as causas e consequências, precisamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, tristeza, gente, é diferente de depressão. Algumas pessoas hoje em dia, elas ficam um pouco tristes, 1, 2 dias tristes, e elas já ficam apavoradas, buscam médicos, acreditando estar com depressão. Então, a tristeza que fica alguns dias, ela faz parte, ela é um sinal de recolhimento, de autorreflexão. É muito importante essa primeira diferenciação. Tristeza não é depressão. E também existem muitos tipos já estudados por conta das pesquisas do tipo de depressão. Depressão leve, depressão moderada, depressão mais grave, com implicações na vida da pessoa, no trabalho ou nos relacionamentos. Então é importante também depois termos essa diferenciação. E outra coisa, além de não confundir tristeza com depressão, também o tempo, para ser um diagnóstico de depressão, precisa ter aí um mês, 2 meses, no mínimo. Então, outra dúvida que as pessoas também muitas vezes levam, assim, o que nós vamos apresentar hoje, a maioria de nós tem no seu dia a dia. Então, a depressão moderada é quando a pessoa apresenta 2, 3 sintomas. Para ela ser média, precisa já de mais de 4 sintomas. A grave, então cuidado, porque quando nós fazemos esse estudo, ou temos esse olhar, é importante que não nos autodiagnostiquemos, tá bom? Não é para autodiagnóstico, é para uma compreensão. Nós estamos aqui para o autoconhecimento e em função até de alguns dizerem que, em média, 20% da população do mundo passa por essa dificuldade. Então, nós precisamos olhar se é algo que está acontecendo na nossa sociedade no momento em que nós vivemos. E aí existem algumas causas e as suas consequências. E lembrando também que a gente não faz um bolo com ingrediente só. Então, qual é a causa da depressão? Muitas vezes as pessoas perguntam. A causa isolada é muito rara. Então, é uma combinação, muitas vezes, é uma mistura de vários ingredientes para formar o bolo da depressão. Uma das possibilidades é trazermos já registros de vivências anteriores no nosso registro, para esta encarnação. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa não tem ninguém na família, mas ela tem ali ela tem um humor instável, às vezes a ideia da depressão, de uma dificuldade, por exemplo, ela tinha prazer nas coisas, ela deixa de ter. Temos várias possibilidades que vêm desses registros anteriores. Agora, temos também as questões dessa existência, e que às vezes somente a pessoa que está passando pelo processo sabe. Então precisamos tomar cuidado. A primeira coisa é, a depressão geralmente cada pessoa ela tem o seu processo. Só ela sabe, naquele momento, o que ela está passando. Alguns médicos dizem que, assim, não é, qual o diagnóstico? A pessoa tem depressão. Não. Cada pessoa ela vai ter um conjunto de situações, de contexto na vida dela.
E esse mundo interior só ela conhece, né? Também nós vamos ver mais tarde a questão das crenças ligadas. Até pouco tempo a depressão era vista como? A pessoa era o quê? É preguiçosa, isso é frescura. Então existem componentes também, né? Então nesse momento, olhando para o interior de cada pessoa que passa pela dificuldade, pode haver dificuldade em apego, rejeição, ciúmes. Ontem eu escutei uma mãe que disse assim, puxa vida, né, meus filhos, puxa, eu tenho uma filha, ela se casou, mudou de estado. O meu filho foi estudar em outra cidade e eu estou entrando em depressão. Eu falei, opa. Aí ela começa a se perguntar, por que eu estou assim? Eu choro todos os dias, eu estou com dificuldade de encontrar alegria e prazer nas coisas que antes eu encontrava. O que está acontecendo? Será que é depressão? Então, por trás, o que é importante que a pessoa busque? Né? Será que eu estou apegada? Porque o apego pode trazer essa dificuldade, um dos fatores, né? Outro também, baixa capacidade de concentração e frustração. Às vezes a pessoa ela quer estudar, como nós ouvimos, né? Há pouco o relato também, 19 anos, estudante, e aí ela sai da casa dos pais e vai estudar e começa a morar sozinha. E sozinha, em pouco tempo, ela começa a ter dificuldade para o estudo, dificuldade de concentração, não ter vontade de sair da cama, mesmo sendo espírita, mesmo conhecendo tudo. Parece que é algo que é maior que a própria pessoa. E alguém que até então nunca imaginou passar por isso e não tinha uma tendência que pudesse levar. Então nós temos aqui a baixa capacidade de concentração como um outro sintoma. E outro, a frustração. Tem pessoas que têm uma resistência alta para a dor e outras baixa, todo mundo sabe disso, né? E tem pessoas da mesma forma que a dor física, tem pessoas que têm uma alta possibilidade, elas aguentam bem a dor e outras menos, para a frustração é a mesma coisa. Tem pessoas que têm uma resistência à frustração grande. Então acontece um desafio, ela supera o desafio. Acontece uma dificuldade, ela procura contornar a dificuldade. E tem pessoas que têm baixa resistência à frustração. Essa baixa resistência à frustração é uma outra tendência também à depressão. A falta de prazer nós já falamos, muitas vezes a baixa autoestima pode ser também um ingrediente desse bolo. A pessoa começa, mas né, qual é o meu valor? A pessoa começa, acontecem coisas ao entorno e ela começa, ou dependendo que muitas vezes o reconhecimento venha de fora, a pessoa começa assim, que valor que eu tenho? Para que eu sirvo? E começa a ter uma baixa autoestima, um baixo gostar de si mesmo. O processo de culpa também, muitas vezes, entra numa areia movediça. Aliás, todos esses sentimentos, eles trazem essa ideia, essa metáfora da areia movediça. Temos também o desânimo persistente, e essas são as características ligadas à depressão que acontecem no mundo individual, onde para cada uma a intensidade é diferente, a frequência é diferente. Legal? Nós temos também os outros fatores, né? O fator, por exemplo, já de causas e consequências, mas temos aí a fisiologia. O que acontece quando uma pessoa ela pode entrar numa depressão por uma fadiga física? Sabe, a pessoa que trabalha em demasia, né, os famosos workaholics, trabalha, vai para a exaustão, vai para a fadiga e, como consequência, pode vir uma depressão em função disso, né? Mas também, na depressão, acontecem alterações. Alteração do sono. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa deprimida é aquela que tem muito sono. Não necessariamente. Ela pode ter muito sono ou insônia, falta de sono. Ela pode, a pessoa que está com depressão não come. Ela pode faltar o apetite, não comer ou comer em demasia. E a questão da libido também. Há uma baixa da libido. Tá? Então, nós temos nessas polaridades, nesses 3 centros da fisiologia, um comprometimento. E também a genética. Às vezes a pessoa diz assim, bom, mas os médicos muitas vezes costumam olhar mais por esse lado, né? É um fator genético? Tem pessoas na família com depressão que tiveram quadros depressivos?
Então é a genética mostrando que também é um fator. Todos esses, vamos lembrar sempre, são ingredientes de um bolo, né? Temos também substâncias químicas. Então, por exemplo, uma pessoa que está tomando medicação, ela pode, essa medicação, dependendo do que essa medicação tem ali nos seus componentes, pode também provocar. Ou então, a cocaína, por exemplo, também. No início, não. Logo depois, ela traz a depressão. Ou então, a pessoa está tomando algum medicamento e a suspensão do medicamento também pode gerar a depressão. Então, vocês veem que as causas são muitas. Acidentes. A pessoa estava indo bem, aí tem um acidente, ela vai ficando introspectiva, ela pode se deprimir, ou um trauma físico aí no caso, né? Uma questão que tem bastante pesquisa é a questão do isolamento. A pessoa, quando ela começa a buscar o isolamento em demasia, já é um sinal aí de alerta. É importante essa observação, né, do isolamento. E a mesma coisa da alimentação, a mesma coisa da questão do sono, o chorar. A pessoa fala assim, o depressivo é aquele que chora por qualquer coisa e chora toda hora. Não necessariamente, pode ir para outro polo. Pessoa com dificuldade de chorar, ela quer chorar e o choro não sai, né? E os comportamentos autodestrutivos. Esse também. O que acontece? Tem algumas pessoas que usam a depressão como uma defesa, sabe, um escudo? Porque se tirar o escudo, vem uma agressividade, uma raiva muito grande. Então, algumas teorias dizem que a depressão vem, para algumas pessoas, para alguns casos, como um escudo, uma defesa, uma proteção de uma carga de raiva, uma carga de destruição. Então, é muito delicado, por isso alguns médicos, eles cuidam muito, no momento em que a pessoa começa a tomar os medicamentos da depressão, um cuidado muito grande ao redor dessa pessoa. Por quê que os médicos ficam tão preocupados? Porque no estado muito depressivo, a pessoa, na autodestruição, ela tem um limite, ela não tem nem forças para se mutilar ou para se machucar. Mas quando ela tem já, e aí a gente sabe da influência espiritual na questão dos pensamentos suicidas, quando ela está saindo da depressão, ela precisa ter um acompanhamento, porque se tiver associado esse impulso autodestrutivo, quando ela sai da depressão, que ela começa a ganhar energia, muitas vezes aí acontecem as tentativas de suicídio, mostrando que nesses casos específicos a depressão é um anteparo, é uma defesa que a própria pessoa busca, tá bom? E através então dos comportamentos que nós observamos quando essas características se apresentam. Mas são só essas? Não. Nós temos também todos esses, e um pouco de cada lado. Vocês perceberam que um pouco é o que acontece dentro da pessoa, que só ela sabe. Mas na hora que ela externa isso, seja com falta ou excesso de fome, de sono, de apetite sexual, de choro, isso já é visível. Quem está perto já consegue ver, não é? Mas que outros fatores incluem, eles interferem na questão da depressão? O ambiente familiar. Muitas vezes existem ambientes familiares que são muito exigentes. Existem. E tem pessoas, lembra que agora nós já vamos somando os assuntos. Uma pessoa, por exemplo, que tem baixa resistência à frustração, num ambiente familiar, onde é altamente exigente, tudo que você faz está errado, você não está vendo, você não serve para nada. O que vai acontecendo? Vão se somando fatores subjetivos internos, fatores de educação, e muitas vezes a combinação, infelizmente, gera uma depressão. Também relacionamentos. Por que nós colocamos relacionamentos tóxicos? Porque existem relacionamentos saudáveis? Existem. Existem relacionamentos considerados doentes? Também. Então, muitas vezes, durante um tempo prolongado, e o que é um relacionamento tóxico? Quando, nesse ir e vir, nessa troca, nessa convivência e no relacionamento, a pessoa se sente como? Diminuída, sendo criticada, sendo menosprezada. E de novo, existem muitas razões, motivos e porquês, não é o tema hoje, mas relacionamentos tóxicos podem desencadear a depressão, né? E também as crenças. O que é a união pela doença, né? Isso é interessante porque em algumas famílias a pessoa diz assim, puxa, eu gostava tanto da minha avó e a minha avó tinha uma depressão bem forte.
E sabe, a minha tia também. E eu admirava tanto a minha tia. Então eu começo o quê? Para eu fazer parte dessa família, filho de peixe, peixinho é. Então, se a minha família tem várias pessoas depressivas e eu amo essas pessoas, eu começo a adquirir uma crença que se eu manifestar a depressão, eu faço parte, eu pertenço a essa família. Não é? Ou então também a questão da vítima, né? Da vitimização. Às vezes, algumas famílias, quando alguém fica doente, todo mundo fica em volta dessa pessoa. E ela começa a receber o quê? Carinho, atenção. Então, por exemplo, ela começa a ter desânimo, ela começa a queixar, que ela não está tão feliz, e aí ela recebe atenção. Aí outro dia instabiliza, né? Porque também outra característica é a instabilidade de humor. Aí ela recebe, o que você tem? Quer que eu leve no médico? Então, muitas vezes, também a família, ela apresenta esse comportamento, né, de supervalorizar qualquer doença. E aí muitas pessoas vão também, para receber atenção, carinho e reconhecimento, vão por esse caminho. Então, vocês observam como é complexo, como não é simples a gente dizer assim, isso é depressão, isso... Por isso que precisa esse olhar muito cuidadoso e muito cauteloso. Né? E também, como eu já disse antes, que gente, se vocês saírem aqui, né, quem está nos vendo e nos ouvindo, que depressão não é frescura, depressão não é preguiça. É muito importante que possamos olhar com esse olhar de respeito e de encontrar soluções. Bom, nós olhamos para o subjetivo da pessoa, para o interior da pessoa. E nós também olhamos para o exterior, para os comportamentos da pessoa. E também olhamos para a família. Falta olhar para quê? Falta olhar para as questões da natureza. Vocês sabiam que tem algumas pessoas que só ficam deprimidas no inverno? Pois é. Uma vez eu estive em Lima, e me chamou muita atenção, né? Porque chegando em Lima, no Peru, um céu maravilhoso no avião, aí o avião atravessa as nuvens, e eu já estranhei quando ele ia pousar no aeroporto que as casas não tinham telhado, a esmagadora maioria não tem telhado, e não vi bueiro nas ruas. E eu perguntei, mas qual o motivo? O motivo é que uma nuvem espessa, sabe quando um dia cinza que vai chover, mas não chove, fica aquela densidade? Durante 9 meses, aproximadamente, ou mais, do ano, Lima fica dessa maneira, sem o sol. Então, muitas pessoas, elas se sentem deprimidas com cinza, muitos dias de chuva, muitos dias sem sol. E também, então é sazonal, ou só no inverno. Tem pessoas que têm essa dificuldade, ou com frio. Então, as características também geográficas de localidade interferem no metabolismo, que vão interferir no todo e sendo mais um ingrediente desse bolo. Mas também só a parte da natureza? Não. Existem pressões sociais e econômicas hoje? Existem inseguranças, existe o desemprego. Muitas pessoas estão bem. Um chefe de família, se ele muitas vezes, depois de um desemprego, ele entra numa ansiedade, ele pode desenvolver uma depressão? Pode. Não é? Isso mais para os homens. E as mulheres? As mulheres, não é, nas suas fases de vida. E aí, não só as mulheres, mas vamos primeiro fazer as fases de vida geral e depois vamos para o feminino. Mas, por exemplo, os adolescentes, nessa fase, alguns adolescentes, e hoje já está sendo estudado, eu vi uma matéria muito interessante do Drauzio Varela, conversando com uma médica, da depressão na infância e na adolescência. Essa fase de infância para adolescência, alguns podem se deprimir? Podem. Porque muitas vezes fica o quê? Fica difícil a adaptação, não é? Dessas novas fases. Bom, depois, da fase da juventude para a maturidade, também. E depois, da maturidade para a terceira idade, também. Então, as fases, de uma maneira geral, elas podem trazer essa depressão. E uma outra coisa também, nas mulheres especificamente, os ciclos, né? A menstruação, então temos aí o transtorno pré-menstrual, também a maternidade, também nós temos a menopausa, tem a depressão pós-parto, tem síndromes já estudadas. Né? Então nós temos nesses ciclos também, e aí não podemos confundir, porque às vezes são momentâneos, são pontuais e são casuais, e aí às vezes a pessoa, não, eu sou, e se estende. Né? Temos também as mudanças, né? Mudança de casa, mudança de emprego, cidade, escola. Para algumas pessoas,
Essas mudanças, elas abatem e a depressão pode vir como consequência também. E os falecimentos ou as doenças, né? Nós ouvimos aqui esses dias também que temos um amigo que ele diz que a avó dele agrega uma família muito grande. E muitos dizem que as próprias pessoas da família, no dia que essa avó falecer, e ela já tem 90 anos, vários velórios vão acontecer junto, vários enterros, muitos vão morrer junto com ela. Quer dizer, olha, uma mistura de tudo um pouco que eu disse até agora, né? Muitas vezes a doença e o falecimento leva como consequência aqueles que estão ao redor a depressão. E as separações, né? Separações muitas vezes de casais, separações de sociedades, separações em todas as áreas dos relacionamentos que nós temos humanos. Muito bem. Então, até agora, nós olhamos para as causas. Elas têm 4 grandes fontes, ou perspectivas, ou dimensões, e aqui elas estão só separadas como ingredientes que se separam para eu poder diferenciar. Mas lembrem que na hora que isso tudo se mistura, nós temos, então, um bolo e que cada um tem a sua maneira de viver e de expressar e de se cuidar. Então, agora vamos para os tratamentos e para as soluções, né? Então, tivemos uma boa ideia, Agora, como é que nós podemos, então, lidar com a depressão? Que caminhos nós podemos buscar? Que tratamentos, que soluções? Pelo mesmo caminho. Primeiro, quando nós somos crianças, nós precisamos que nos deem atenção, que nos deem carinho, que nos cuidem, que nos amamentem. Precisamos. Enquanto crianças, nós precisamos de atenção, apreciação, aceitação e amor. Só que quando crescemos, nós podemos nos dar isso. Podemos. Cada um de nós pode se dar atenção. Pode. Se dar atenção para o físico, para o emocional, atenção para o que está pensando. Podemos. Podemos, em vez de esperar que o outro me reconheça, eu posso me reconhecer? Posso. Eu posso me aceitar do jeito que eu sou e me amar? Então, aí é que começa a maturidade emocional. Porque a maioria de nós, imaturos que somos, não temos aula de emoções na escola e vamos a trancos e barrancos aprendendo como podemos. Mas essa é uma dica ótima. Outra coisa que às vezes temos dificuldade é a autoobservação, ou o conhece-te a ti mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo que aprendemos na pergunta 919, como é que nós fazemos para melhorarmos? O antigo, né? Ou em Delfos, né? No oráculo de Delfos, tinha lá escrito, conhece-te a ti mesmo. E embaixo, assim, nada em excesso. Nada em excesso. Isso vale para todos os campos da nossa vida e para todas as áreas. E como é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer além disso? A meditação. Então, é uma ferramenta, alguns dizem, e aí nós precisamos tomar cuidado, porque algumas pessoas encontram a solução. E aí elas dizem que a meditação resolve tudo. Gente, tudo que eu disse agora é parte de um todo. Para alguns a meditação vai muito bem, para outros nem tanto. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja com um transtorno obsessivo-compulsivo, cuidado para indicar meditação, só se for guiada e dirigida, porque pode intensificar e potencializar. Então, precisa tomar cuidado, né? Mas nós temos aqui, por que viver a própria vida? Muitas vezes a pessoa, para agradar o outro, ela deixa de viver a vida dela. Ou, para cuidar em demasia do outro, ela vive a vida do outro, não vive a própria vida. Então, viver a própria vida auxilia muito em quem está no caminho da depressão. Como nós dissemos, se você já percebe uma tendência, começa a se cuidar já, né? A terapia, e hoje em dia existem várias terapias nesse campo para poder auxiliar. E também evitar as comparações. Porque quando eu me comparo, eu sempre vou encontrar alguém que tem uma situação melhor que a minha em todas as áreas. Eu vou. Sempre vai ter alguém com mais saúde, com mais beleza, com mais todos, o que eu quiser. Assim como aqueles que, nessa comparação, têm menos. Então, isso é um desgaste e quem compara, para. Lembra disso? E aí vamos adiante, né? E também mentalizar o estado anterior à crise. Isso durante a crise. Se você conseguir parar, você que já está passando por essas crises depressivas, e você visualizar como é que você estava antes, isso auxilia muito a baixar a ansiedade. Legal? Então, aqui estão as dicas na questão
subjetivo. O que a pessoa pode fazer com ela mesma enquanto ela caminha na solução. E também, na questão objetiva, a mesma coisa. Eu posso fazer coisas, né, para cuidar da atenção, apreciação, aceitação e amor. Eu posso fazer exercícios aí práticos, objetivos e observáveis. Eu posso dedicar um tempo para mim, que eu não dedico. Então, eu abro a agenda. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler? Eu vou colocar ali leitura. Eu gosto de passear? E vou colocando, me dando atenção. Aí com coisas práticas, né? Ter objetivos, porque às vezes, algumas fases, a pessoa fica meio desnorteada, né? E o objetivo lhe dá um norte. Então, de que maneira eu posso nortear a minha vida enquanto eu estou nesse caminho de sair da depressão? Escrever também é altamente terapêutico. Eu escrevo o que eu sinto e pelo menos sai aqueles pensamentos muitas vezes obsessivos ou pensamentos repetitivos. Na hora que eu os escrevo, ele sai, ele adquire uma forma fora de mim. E aí eu posso ou rasgar ou guardar para, num outro momento, ler. Mas escrever é bastante terapêutico. E ler sobre espiritualidade, ver filmes que agreguem, que tragam uma contribuição. Isso também ajuda bastante. O exercício da gratidão. Coloca um caderno do lado da sua cama e toda noite, antes de dormir, você vai escrever 5 coisas pelas quais você agradece naquele dia e na tua vida. Isso faz uma diferença e auxilia muito nesses momentos. E também, cuidar do sono. Às vezes, muitos aparelhos dentro do quarto, na hora de dormir, interferem no sono. Também, cuidar da alimentação. Tem alimentos próprios que auxiliam para melhorar os quadros depressivos. Temos também os exercícios. E aí, talvez, peça ajuda para alguém. Olha, eu preciso fazer caminhada, vamos fazer junto? Faça isso, peça, dê iniciativa. Porque às vezes você, sozinho, sair por você e começar a caminhar, se você se compromete com alguém ou pede para alguém, isso muda muito. Né? Respirações profundas durante o dia, alongamentos, tudo isso auxilia muito. Massagem, porque aí você recebe também o toque de alguém que você confie, que seja competente, que também através da massagem você consegue um toque e também energia. Né? Acupuntura, que são métodos, acupuntura, homeopatia, florais, que são todos esses complementos. Lógico que quando o caso é grave, o medicamento e buscar um médico é importantíssimo. Já nós vamos falar do tripé, né? Que é importante sempre buscar o tratamento físico, o psicológico e o espiritual. E também, aqui eu coloquei, limite o tempo no Facebook. Por que tá essa frase, está todo mundo rindo? Porque eu descobri que existem muitas pessoas, muitas mais do que eu imaginava, existem pessoas que passam o dia no Facebook. Passam o dia. E qual é a consequência de passar o dia? Primeiro, vivem a vida dos outros e não as dela. Querem controlar a vida dos outros e não as delas. E através das pessoas, o que elas veem, como me disseram, não fui convidada para uma festa. Aí ficam inseguras, enciumadas, começa a despertar tanto sentimento negativo que eu nunca imaginei que tivesse acontecendo isso. E não é pouco, quer dizer, se tivesse... Não, é muita gente. Tá? Então, essa dica, eu falei, essa vai ficar para marcar. Por favor, aqueles que passam muitas horas, diminuam, limitem, pelo seu bem-estar a médio e longo prazo, certo? E o apoio familiar, fundamental. Apoio de amigos, fundamental. Então é importante olharmos, às vezes alguém que era deprimido e ele foi excluído. Ele é preguiçoso, é vagabundo, isso é frescura, e foi excluído. E aquele tema volta, aquele tema retoma. Então é importante. Ou então uma pessoa que ela foi esquecida. Antes, como é que se dizia há umas décadas atrás? A pessoa morria, não era de depressão, era do quê? De desgosto. Já ouviram isso? O que é desgosto? A depressão é um nome novo para uma coisa que sempre existiu. O que é melancolia? Está lá, não está lá? No livro dos Espíritos. O que é essa vaga sensação que nós temos e está preso aqui no corpo? Então, quantos nomes diferentes para a mesma coisa? Então, é uma questão moderna. Não é, é antiga. Que tem várias facetas e precisa ser olhada como um diamante, pelas suas várias facetas. Cuidar de animais também. Porque às vezes a pessoa se afeiçoa a uma planta, a um animal,
E ela consegue, nessa troca, sair desses estados. E quando eu falo do apoio familiar, por que é importante? Porque eu conheço bem próximo uma pessoa que ela é simpatizante do espiritismo. E ela tem crises profundas de depressão sazonais, de tempos em tempos. Ela ainda não descobriu o que dispara a depressão, mas é grave, é profunda. Tanto que foi afastada do trabalho e foi aposentada por essa doença. Enfim, e aí quando ela se sente bem, quando ela lê as obras, mas quando ela vai ao centro. E o que acontece? A família e os vizinhos são de outra religião. Quando vai dando a hora e o dia que ela vai para a casa espírita, um solicita uma coisa e vão e fazem de tal maneira que ela não consegue ir. Então, o apoio é muito importante, tá? Da família. Então, independente da religião, que a pessoa também tenha essa busca pela espiritualidade. Que outra maneira você pode auxiliar? Porque agora é o bolo da solução. Então, tem questões que são individuais, é você com você. Outra é você com comportamento, você precisa fazer algo, né? Sair de você. Ter um comportamento para te ajudar, através da vontade. Tem também as questões coletivas, família, amigos, mas também a convivência com pessoas mais sábias nesse momento, interagir. Lembra que eu falei do isolamento? Se o isolamento é uma causa, buscar convivências saudáveis é a solução. Pessoas, inclusive, que já passaram e saíram do processo. É muito importante. Voluntariado, estabelecer objetivos coletivos, porque às vezes você tem os teus para a tua vida, mas que tal você se juntar com mais algumas pessoas e juntar e ter alguns objetivos coletivos juntos, né, para criar essa união e essa força coletiva. E o contato com a natureza. Uma vez em Portugal, participando de um congresso, um médico, que agora me foge o nome, ele garante que muitas pessoas depressivas se curam no contato direto com a natureza. E ele perguntava assim: qual foi o último dia, a última vez que vocês colocaram os pés na grama, na areia ou na terra? Porque ele diz que a desconexão com a natureza leva à depressão. Ele tem essa teoria. Quando a pessoa se desconecta, muitas pessoas hoje vivem nas suas casas, pisando sempre em sintéticos e indo de casa para o trabalho ou para a escola ou para o supermercado ou para o shopping. E cadê? E cadê a natureza nesse contexto, né? Para nos lembrar da conexão, da interconexão, que nós fazemos parte da Terra. E, por fim, nós vamos agora ter um olhar para o Espiritismo. Aquela primeira etapa, tanto das causas, das consequências, como a solução, está dentro de quem? De cada um. Por isso que nós aprendemos com Jesus que a porta é estreita. Ninguém vai poder cuidar de se alimentar melhor por mim, se eu pedir, que seja tomar um gole de água por mim. Não dá. Então, tem uma questão que é cada um assumir. Fala, poxa, eu recebi esse diagnóstico, como é que eu me sinto? Quais são os meus sintomas? Não é? Então, se apropriar. Segundo, além de saber que depende de você, que você provavelmente, porque não temos no Espiritismo, no capítulo 5, causas atuais e as causas anteriores das aflições. Muitas vezes você diz assim, mas eu não tenho motivo para estar em depressão. O médico me diagnosticou, eu tenho vários, mas eu não tenho, minha vida está isso, aquilo. Bom, se você não tem uma causa atual, pode ser uma causa anterior, onde a idade deflagra, onde você conhece alguém que nesse contato deflagra. Então, se a causa não é atual, a causa é anterior. E também lembrando dos componentes obsessivos, que nós precisamos levar em conta também. Por afinidade e sintonia, quando o humor decai, fica instável, quando nós ficamos pessimistas, os pensamentos derrotistas, nós vamos encontrar no plano espiritual sintonia, nós vamos encontrar afinidades nesse mesmo campo, que intensificam o nosso estado individual. Então, para sair, porta estreita, orai e vigiai, e a questão da fé e da esperança. Se é a depressão, se ela é diagnosticada, e se eu tenho fé, e ela é um problema, e se eu acredito que todo problema tem solução, pode ser que eu não saiba agora, mas eu vou ter a esperança de buscar. E a entrega, porque a fé, ela nos conecta com o plano espiritual, trabalhar o amor e a aceitação, tudo isso nos ensina o Espiritismo.
trabalhar com a vontade e com o livre-arbítrio. E também lembrando que nós aqui sim damos muito na questão das aflições passadas. De onde elas vêm? É só dessa existência? Não, muitas vezes essa depressão pode ter a sua raiz mais profunda em outras existências. Já nas questões exteriores, quer dizer, o que eu posso fazer? Além de cuidar de mim, que ninguém pode fazer por mim, eu posso, enquanto eu cuido de mim, fazer alguma caridade? Eu posso. Né? Mínima que seja, mínima. Né? Ler sobre espiritismo, as obras todas, inclusive que falem do tema preces, conexão com o plano espiritual, né? Exercícios de perdão e auto-perdão. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, pela culpa, têm um chicote, né? E vão... Nossa, é uma autopunição profunda. E é só fazer... Né? Você não fica bravo com uma criança de 3 anos que não sabe tabuada. Bom, se no passado, em outra existência ou nessa, você teve alguns comportamentos que hoje você se condena, por isso você se culpa e se autopune, que tal olhar para você com os recursos que você tinha naquela época, quando você fez o que fez? Auto-perdão, muito importante. E exercitar o perdão ao outro também. E o tratamento de fluidoterapia, o tratamento de passes. Então, aqui nós temos o cuidado físico, psicológico e espiritual. Ele é fundamental. Né? E no coletivo, o que nós podemos fazer? Tem ambientes que nós vamos em algumas casas espíritas que nós sentimos um envolvimento espiritual só de sentar para assistir uma palestra ou para tomar o passe. Isso é muito mais fácil de sentir no coletivo? É. E ninguém diz nada, não é visível ainda, a não ser aqueles que são videntes, né? Mas nós sentimos o envolvimento. E isso é possível fazer? É. Difícil fazer sozinho? Pede para alguém te levar, para ir junto, para dar o apoio, o suporte. Às vezes a pessoa fica envergonhada, né? Pede. Né? Pedi, obtereis. E os relacionamentos saudáveis que nós já dissemos antes, que são fundamentais. Transformar relacionamentos tóxicos em relacionamentos saudáveis. A caridade, de novo, aparece. Você pode fazer você, sozinho, sem ninguém saber que você está fazendo alguma coisa, né? Mas você pode se juntar a algum grupo que faça algum trabalho voluntário, de caridade, filantrópico, e aí você vai estar fazendo junto, que é diferente um do outro. O sentimento é diferente um do outro. Né? E atividades também, então, de apoio. Então, tudo isso, com esses recursos, né, que nós chamamos aí o tripé, onde você busca recursos em você, primeiro, né, a porta é estreita, na tua alma, no teu intelecto, que são todos instrumentos de evolução, na transformação, porque os sentimentos eles se transformam. Quando você busca em vocês e você se junta a outros, a solução, e a esses outros, de novo, o tripé. Físico, médico, e aí dependendo da gravidade, alopatia, medicação, depois suavemente, transformando, trocando para algo mais leve, mais suave. Medicamento, atividade física, psicológica e o tratamento espiritual. E aí, o oposto da depressão não é felicidade, é vitalidade. Escolha ficar vivo. Escolhendo ficar vivo, isso é uma rara alegria. Então, nós temos aqui, né, essa frase é de uma amiga nossa, a Fernanda, né, que trabalhou com esse tema e deixou aqui para nós. Então, agora nós abrimos o espaço para vocês perguntarem. E quem quiser perguntar, levanta a mão, já temos aqui. E a Samadhi vai levar. E temos uma outra segunda pergunta aqui. Passa o microfone. Isso. Oi, Delmar, tudo bem? Tudo bom, Aloysio? Eu gostaria de fazer duas perguntas. Diga. Primeiro delas, é possível afirmar que existe a autocura da depressão? A autocura da depressão. Eu conheço várias pessoas, que se curaram. Autocura. Você diz sem medicamento, sem... Sim, isso, é. Sim, eu conheço várias pessoas, né, onde elas buscam esses recursos, ou no início ou quando é leve. Sabe, nesses 2 primeiros estágios? Né? Então, sim, eu conheço pessoas que buscaram através desse tripé que eu te falei. Porque uma cadeira com 4 pernas, se você serrar uma, você se equilibra em 3 e não cai. Agora, um banco de 3 pés, se você serrar um, aí não tem jeito. Então, essa é a minha visão, que a pessoa precisa estar compondo essas 3 dimensões, trabalhando ativamente nas 3, no interior e no coletivo,
no psicológico então, sim, e tem também um médico que ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, que o bom médico é aquele que distrai o paciente enquanto ele se cura. Então, se você olhar por uma outra ótica, só existe autocura. Mesmo que seja pelo medicamento alopático, mesmo que seja pela homeopatia, mesmo que seja pela acupuntura, mesmo seja por onde for, o que existe em última instância, quando há cura, é a autocura. Certo. A segunda pergunta é, a depressão, você diria que ela é uma doença da alma, do espírito ou da mente? Para aqueles que entendem, né? Nós ainda estudando hoje esse tema, né? Que é o espírito? O espírito é o ser inteligente do universo, não é? E através do que ele se manifesta? Do pensamento. Então, pensamento e espírito. Então, quando você diz é uma doença do espírito, conforme eu olho, tudo o que acontece é do espírito. Se o espírito é a origem de tudo, o que vai acontecer é que ele vai se manifestar através dessas dimensões que nós vimos aqui. Lógico que a ciência, a medicina, o médico, ele vai dizer que está tudo no cérebro. Quando você às vezes lê algumas revistas, a origem da depressão é que a serotonina, ela caiu. Realmente, a serotonina cai. A dopamina diminui, a noradrenalina diminui. Isso é químico, isso você vê. Mas por que ela diminuiu? Numa família faleceu alguém. Aí um entrou em depressão, o outro não. Aí vai ver, a serotonina do que entrou em depressão caiu, a do outro não. Mas a avó não era a mesma? Por que um sim e o outro não? Aí você vai entrar com todo o outro. Às vezes um tem mais apoio, ele acredita na espiritualidade, no mundo espiritual, percebe? Então, os ingredientes de um e os ingredientes do outro. Então, sim, para nós, acreditamos que é do espírito. Para outros, não, o médico vai dizer que não. Ele vai dizer que é do cérebro, é o cérebro que causa essas substâncias caindo, elas causam a depressão. Por exemplo, já se sabe que problemas da tireoide também, o hipotireoidismo causa depressão. Mas todo mundo que tem hipotireoidismo tem depressão? Não. Algumas pessoas. Aí você vai dizer, mas aí a gente vai mais um passinho para trás. Mas o que causa o hipotireoidismo? Numa visão psicossomática, é a pessoa que dá sempre a vez para o outro. Sempre. Quando é que vai chegar a minha vez, diz Luiz e Rei. Quando você deixa o outro fazer, e nunca chega a tua vez, porque você não trabalha para que ela chegue, aí vem o hipotireoidismo, que pode virar uma depressão. Então, olha como é complexo. Tá? O psicólogo vai dizer que tudo é psicológico. Ah, não, isso daí foi emocional, que interferiu no hormônio, o hormônio decaiu e aí deu a depressão. Vai puxar para... O sociólogo vai dizer que não, nesse mundo que a gente vive, o problema é social, o problema é econômico, com essa instabilidade, e a crise no mundo. Então, o sociólogo vai puxar para o lado da sociologia. O antropólogo ele vai dizer, não, mas também nos contextos culturais que nós vemos, porque pode ver, a depressão no Japão é diferente da depressão do alemão, que é diferente do português, que é diferente do brasileiro, que é do espanhol, que é do... Você percebe, cada um faz o quê? Nisso que a gente aprendeu. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, acha que só ele está certo. Então o médico acha que ele está certo. E nós, dentro do espiritismo, o que pensamos? Todos têm o quê? Uma parte da realidade. Mas a origem, se a origem é o espírito, e o espírito se manifesta pelos pensamentos, se manifesta pelo campo mental, pelo campo emocional e pelo físico, quando há depressão, ela é uma consequência da desarmonia do espírito, de uma existência anterior ou dessa, de uma influência externa ou dele. Respondeu? Nada. Boa noite. Boa noite. Você no início nos comentava, numa estatística, falava em 20% da população, mundial. E eu me assustei. Eu também. Mundial. É um número extremamente elevado. E de pesquisas, agora imagina lugares onde não se faz pesquisa. Exatamente. E aí vem a minha dúvida, e eu gostaria até de ouvir a sua opinião. O que se deu esse grau tão elevado de pessoas depressivas? Além da minha experiência com muitas pessoas, em 33 anos de trabalho, muitas pessoas que chegaram nesse estado depressivo e que melhoraram, mas ouvindo um dia desses, entre as muitas coisas que eu vi, o Haroldo Dutra, que é um juiz de direito de Belo Horizonte, espírita, ele diz o seguinte, que, para ele, ou na visão dele, a depressão tem a ver com a inconformação.
Inconformação, por exemplo, tem pessoas que ficam inconformadas. Por que eu nasci nessa família? Eu não me conformo que eu nasci nessa família. E vão alimentando uma inconformação. Aí, assim, por que eu nasci nessa cidade? Fica inconformado. Ou no país. Eu queria ter nascido no céu, mas estou inconformado. Ou fica inconformado da situação que vive. Por isso que ali na cura tem a coisa da aceitação. Né? Então, a inconformação seria uma... Por que é tanto? Porque, segundo ele, nós ficamos muitas vezes inconformados. E outra coisa que ele diz é o excesso de controle. Num mundo onde as pessoas querem controlar muito as coisas. Até ele dá um exemplo muito interessante, que ele diz assim, quero saber, quem aqui, ele pergunta para a plateia, quem aqui está controlando o movimento da Terra, a velocidade da Terra que gira ao redor do Sol? Quem que está controlando aqui? Para que ele diz isso? Né? Porque o excesso de controle, ele leva a pessoa a ficar num estresse tão grande, né, que pode gerar a depressão. E querendo dizer o quê? Alguém aqui controla o movimento de rotação e translação da Terra? Quer dizer, tem quem controla. E não é só uma questão de confiança, ele diz, é uma questão de fé, é uma questão de entrega. E ele diz que Jesus nos ensina isso no seu último ato na cruz, quando ele se entrega ao Pai. É por isso que eu fiz todo esse caminho para chegar ao Pai. E confiar e se entregar. Quer dizer, eu nasci aqui, a minha vida nesse momento. Quer dizer, quando você aceita, não é para ficar parado, estagnado. Não, é assim. E agora eu dou o passo. Porque enquanto eu não aceito onde eu estou, eu fico brigando, eu gasto uma energia. A inconformação é um desgaste tão grande que, segundo ele, é um dos grandes motivos. E a inconformação nós temos visto, né, em vários setores, por isso que várias idades. Eu acho que esses 20% é porque hoje crianças estão depressivas, adolescentes, adultos, idosos, é mais nesse sentido, né? E você vê que os tratamentos, quando você fala do médico, quando eu estava falando para a Luísa, o tratamento é algo para cá, né? Físico. Aí você se utiliza um pouco quando vai para o emocional. Na psicologia já é uma questão mais emocional e mental. E quando o que você fala e o espiritismo já é uma conexão mais espiritual. Vai ver que fica mais suave? Então nós temos, alguns trilham todo esse caminho nesse processo de cura. Se houvesse uma conexão maior, e nós temos isso, né, em toda a codificação, qual é a primeira coisa que podemos fazer, devemos fazer todo dia quando acordarmos? É ligação com o Pai, né? A cada situação mais difícil, conexão. Ou a cada beleza que você vê da natureza, conexão. Antes de dormir. Então, quem estabelece essas conexões, isso já também foi estudado. Quem faz trabalho voluntário tem imunologia mais alta. Né? Quem trabalha as questões da fé tem a imunologia mais alta. Diga. Ainda falando em estatística, a estatística ela é feita em cima de dados. Isso. Né? Esses dados são de pessoas que são diagnosticadas com a depressão. Isso. Assim como tem pessoas que acham que estão com depressão, e quando vai se ver não estão, é possível que exista pessoa que tenha depressão sem saber? Sim. Um caso que nós ouvimos, a pessoa ficou, acho que quase 1 ano sem saber que tinha depressão. Quer dizer, sem dar o diagnóstico, mas ela tinha os sintomas. Não é? Sim, é possível que muitas pessoas estão em tormento. Então, síndrome do pânico, por exemplo. A pessoa às vezes está com diagnóstico de síndrome do pânico e não é síndrome do pânico. É um quadro mais depressivo. Né? Então, tem sim, até o João Lourenço, um dia desses, conversando com a gente lá no Instituto Evoluir, ele estava falando exatamente isso. Hoje, precisa tomar muita cautela com os diagnósticos, porque tem pessoas que estão com os diagnósticos e não é aquilo. Né? E também, por essa vida meio assim agitada, as pessoas têm ali uma série de sintomas e linkam os sintomas. Então é isso. Por isso que a autoobservação, por isso que é tão importante. Então, sua pergunta é essa mesmo. Às vezes a pessoa, não é só uma angústia, às vezes não é. Às vezes ela está com vários sintomas e não está percebendo. E não percebendo não busca ajuda. Né? E aí prolonga. E aí quanto mais tempo leva, vai ficando mais difícil. Porque às vezes na leve e moderada, quando você já percebe, né, porque é o que eu disse, também não vamos confundir com tristeza. Uma tristeza é ótimo. Porque também nós vivemos num mundo, na mídia, que assim, todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que estar sorrindo sempre. E os momentos de interiorização, de introspecção, de reflexão, que às vezes uma tristeza te puxa para isso?
Se eu mascaro isso, se eu nego, se eu ponho... Nossa, aí fica mais difícil. Mas, sem dúvida, tem pessoas que por dificuldade de se observar e de pedir ajuda, postergam, prolongam e dificultam a própria saída do quadro, do estado, né? Isso mesmo. Deu uma pergunta, porque quem tem a oportunidade de assistir e ver o que você está demonstrando da depressão, conseguimos fazer uma autoanálise sem exageros. Existe, dessa forma, uma maneira de ajudar uma pessoa que, de repente, você percebe assim, que essa pessoa ela tá não está normal. E, muitas vezes, ela não vai se entender, ela não sabe disso. Qual é a forma, ou tem um jeito assim, para a gente chegar e falar com ela? Você trouxe um ponto super importante, porque até agora nós só olhamos do ponto de vista da perspectiva da depressão, né? Agora vamos falar um pouco de quem está em volta. A gente também entende, se por um lado a gente orienta que depressão não é frescura, depressão não é preguiça, mas não é fácil para quem está convivendo. E muitas vezes, como você diz, a pessoa ela acha que não, isso aqui não é isso. E tem, às vezes, uma resistência. Uma das dicas que eu costumo dar é, por exemplo, uma revista aberta, ali, posta, mas aberta já lá no tema, ou um texto, uma folha digitada, letra grande ali, solta. Uma outra coisa que funciona é, no Evangelho no Lar, ou quando você faz as suas preces, conversar mentalmente com a pessoa, porque nós sabemos do poder e da eficácia da prece. Então, aí sim, você entra em sintonia e conversar. Porque a primeira coisa, e o ideal é você falar diretamente com a pessoa, e se há uma aceitação, até oferecer ajuda para procurar auxílio. Mas se você já fez isso e a pessoa resiste, algumas situações, quanto mais resiste, pior vai ficando. Então, assim, colocar, por exemplo, um programa, deixar o programa passando ali, né? Enquanto a pessoa vai, de uma maneira, vai por osmose, eu costumo dizer, né? E aí usar esses recursos. Usar o recurso da prece, usar o recurso de conversar mentalmente com a pessoa. É impressionante, porque nós sabemos que quando você faz uma prece, ela não fica sem resposta. Pode não vir a resposta que você espera, mas a pessoa encontra, né? Isso é importante. E agora, mais uma pergunta? Diga. Boa noite, deu um prazer conhecê-la pessoalmente. Alegria minha. E, no caso, a senhora comentou a respeito da caridade enquanto a pessoa está no estado depressivo. Sim. Mas no caso de uma depressão grave, que a pessoa não consegue nem sair do quarto. Não. O que ela pode fazer de caridade? Então, de novo, quando a pessoa está no estado como você está dizendo, ela precisa de ajuda primeiro. Aí ela precisa primeiro daqueles outros enfoques. Ela de cuidados. Só que também nós precisamos já colocar essa pessoa como protagonista, e não deixá-la como vítima. Quer dizer, de que maneira ela pode, por exemplo, com o auxílio que vem de fora, ela começar a se apropriar das escolhas dela. Tá? Então, ela pode primeiro fazer caridade com quem? Com ela mesma. Tá? Isso é muito... E não exigir esse segundo passo. E o que eu daria assim, mas assim que a pessoa melhorar um pouco, ela dá algum passo nessa direção. E aí sim, com alguém, porque às vezes sozinho, por isso que eu digo, sozinho às vezes, para sair quando a depressão é grave, é exigir muito da pessoa, porque ela já se debilitou. Então, por isso que eu digo, num caso grave, aí há necessidade de medicação, aí há necessidade de cuidados, de ter alguém próximo, porque a pessoa chega em níveis mais profundos, né, de não tomar banho, de não sair da cama, então, como a gente conhece esses quadros, isso é diferente da maioria, que não são 20% de graves, né, é a somatória. Esses casos específicos primeiro, sabe o alicerce? Primeiro vamos reforçar esse alicerce, mas também não demorar muito para dar esse passo da caridade. Tá? Que seja, eu digo assim, vamos trocar o pneu com o carro andando. Então, assim que a pessoa se sinta um pouco melhor, se ela puder ir a algum lugar, se ela puder, aí já, né, para ver essa troca. Ok? Muito bem. Então, primeiro a gratidão pela presença aqui de vocês, por essa troca, né, que para mim foi muito importante. E o que nós podemos, então, nesses minutos finais, nessas considerações finais, o que nós podemos refletir? Primeiro, um respeito
profundo a todas as manifestações, né? E a depressão é um sinal. A depressão, ela é... Eu gosto muito de um termo que, assim, muitas vezes a doença nos torna honestos. E, às vezes, assumir uma depressão é se tornar honesto, para procurar dentro de si. E fazer esse mergulho profundo, como nós vimos aqui. Se eu não encontro a causa da depressão no momento atual, ele pode estar numa existência passada, e aí eu trabalho o auto-perdão. E aí eu faço uma outra reflexão. Será que é só meu? Ou será que tem algum encarnado ou algum desencarnado? Né? Tem algum relacionamento que não é saudável, algum outro? Então eu faço esse mergulho e essa reflexão. E além, depois disso, quando eu faço esse mergulho, essa introspecção, aí eu vou e começo esse movimento de me conectar, primeiro e sempre, né, com a natureza e com a espiritualidade. Por mais difícil, a pessoa diz assim, mas eu não tenho, quantas vezes eu ouvi, eu não tenho vontade de fazer uma prece. Então pede ajuda para alguém fazer uma prece junto com você. Nem que precisa assim, segurar na sua mão e fazer a conexão com a espiritualidade. Então, independente se a causa é de existências anteriores ou da atual, independente se ela foi causada por um relacionamento familiar, afetivo, profissional, independente, você tem a possibilidade e a vontade. E são forças do espírito que, quando você pede para alguém, ou que já passou pelo processo, ou que já tem uma força de caráter, essa pessoa te estende a mão. Porque estamos aqui todos, alguns já estão em estágios um pouquinho mais amadurecidos, outros um pouco menos. Então, pede a mão. Toda vez que uma mão se estende, uma mão acolhe. E isso tanto no plano espiritual como no plano material. Quando é sincero esse pedido, essa mão que se estende, a outra vem e acolhe. Então, para vocês que, no momento, e eu nunca passei por uma depressão profunda, como todos tive momentos e dias tristes, semanas difíceis, mas aqueles que estão nesse momento passando por essa dificuldade, se eles se conectam com a força da vida, porque tudo que está vivo, e nós fazemos parte dessa terra maravilhosa, dos minerais, dos vegetais, nós temos essa conexão com o universo, e hoje nós temos imagens belíssimas do universo. E mais que isso, né? Aqueles que já têm uma religião, ou aqueles que não têm, existe essa possibilidade que nós que acreditamos no Mestre Jesus, ele que é o governador da Terra, e que possamos, nessa troca, aqueles que ainda passam pelas dificuldades, aqueles que já estão numa condição melhor, se você está numa condição melhor, estenda a mão para aquele que vem ainda numa dificuldade maior. Mas todas as nossas mãos, nesse momento, simbolicamente, elas se erguem, né? Porque é do alto. E nós sabemos que é do Pai, como já foi dito aqui, e do Mestre Jesus, que vem muitas bênçãos. E tantas lições vieram. E nesse sentimento, onde somos todos iguais e onde somos todos irmãos, aí nós nos conectamos e agradecemos por mais essa oportunidade de vida. Porque, como dissemos aqui, escolher ficar vivo, isso é uma rara alegria. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.